Olá pessoal, aqui quem fala é o Pedro Botton do Estúdio Arquivo e agora também do suporte gráfico. E como eu havia falado para vocês, gravar um videozinho aqui sobre estilo de caractere e estilo de parágrafo. Eu tinha pensado em fazer também sobre estilo de objeto, mas aí o vídeo ia ficar muito comprido e também é um outro recurso, não conversa tanto quanto esses dois estilos, duas configurações. Então eu resolvi não fazer e depois, se vocês quiserem, eu faço um só sobre estilo de objeto. Eu acho que estilo de caractere e estilo de parágrafo já são duas coisas bem importantes, assim, que a gente usa bastante quando vai diagramar um livro, uma publicação, uma revista. Então vamos lá, começar aqui, abrir o InDesign como a gente sempre faz, começando ele do zero, pra gente ir junto e começando aqui o vídeo. O meu workspace aqui, minha área de trabalho, já tá o suporte gráfico, que é o que a gente vem montando, aqui dentro dessa série de vídeos que a gente está fazendo, certo? Então vamos lá. Vou abrir aquele miolo que a gente está usando. Já faz tempo, né, que eu gravei o último vídeo, então ele nem está aqui. Então eu vou dar um open, achar ele aqui na minha máquina, que ele vai estar aqui em suporte gráfico, em design, suporte gráfico, a data do dia que eu gravei o último vídeo, o miolo, certo? Então vamos lá. Então aqui é aquele arquivo de miolo que a gente fez, né? Coisa que eu vou falar para vocês, esqueci de falar, deixa eu já lembrar, que é bem importante. Nesse esquema que a gente fez de montar o arquivo, é bem importante você fazer uma layer que se chama capa, certo? Então vamos já colocar aqui a layer, aqui eu vou colocar a layer texto. Por que essa layer capa é importante? Você vai pegar todos esses objetos que são o InDesign linkado das capas, da orelha, da segunda capa, da terceira capa. Vamos lá, para a terceira capa, para a segunda orelha, jogar tudo no layer capa. Por quê? Porque quando vocês forem exportar o arquivo de vocês do miolo, vocês vão apagar essa layer capa. Porque se vocês exportarem com a layer capa ligada, essa arte aqui da terceira capa, por exemplo, ela vai sair dentro da sangria dessa última página do livro. Não vai sair na arte, né? Porque ela está acabando aqui onde ela não está invadindo a outra página. Porém, ela vai sair bem na junção, e caso o refile não entre no lugar certo, vai aparecer esse filete preto aqui, nessa última página, o que a gente não quer. Então quando a gente vai exportar, a gente vai só vir aqui, apagar a layer capa, certo? Pode até pensar de um outro jeito, né? Podia até pensar ligar aqui o layer capa, ou ligar do not print, né? De ligar o print layer. Então ele até sumiu, não achei que ia sumir. Ah, tá. Quando você desliga o print layer, você vê no preview, mas quando no preview não, você vê nessa visualização que ele chama de screen mode, ele chama de normal, né? E daí quando eu dou o W, ele vai sumir. Pode ser um recurso interessante, garante que ele não vai aparecer nunca no seu PDF, né? Eu nunca fiz isso, mas quem sabe? Ele até coloca aqui, ó, como ele está no do not print, ele fica em itálico o layer. Interessante, pode atrapalhar um pouco, né? Às vezes você dá o W, quer ver como vai ficar e não aparece, enfim, mas se você souber que está trabalhando dessa forma, acho que é um pouco pode ser bem-vindo, nunca tinha feito isso, mas pode ser interessante. Mas beleza, vamos lá falar do assunto de hoje. Então estamos aqui, né? Outra coisa que está acontecendo que eu não gosto também, estou vendo que o grid não está aparecendo onde tem objetos. Então quer dizer, uma configuração, o grid está por trás. Então a gente vai dar um Command K aqui, que é as preferências, vai aqui em grids. Tem essa opção aqui, ó, Grids in Back, que é os grids atrás. Eu desligo. Eu gosto de ver o grid na frente das minhas artes, mas é uma questão pessoal. Vamos lá. Pessoal não, né? De estrutura de trabalho, né? Ritmo de trabalho, fluxo de desenvolvimento do projeto. Vamos lá. Então eu vou apagar aqui só essa layer. O baseline está ligado, o texto está configurado para pegar no baseline, certo? Que é o que eu já falei, acho que em algum dos vídeos aí, que é uma forma muito bem-vinda de trabalhar. Vamos falar de estilo, certo? Então aqui, ó, esse estilo aqui, ele tá no Basic Paragraph+, porque todo o texto que você coloca no InDesign, se você coloca do nada, você vem aqui, abre uma caixa de texto, dá um fill placeholder, ele sempre vai estar o Basic Paragraph, ele vai no básico. Isso quer dizer que sempre o texto tem que estar no basic, ele não pode não estar em nenhum estilo? Pode, ele pode não estar em nenhum estilo. Você não pode apagar o basic paragraph, que ele coloca até entre colchetes aqui. Mas como se você quisesse que ele não tivesse, né, nesse estilo, tivesse nenhum estilo, você veria aqui, você pode dar um break link to style. Então ele vai falar aqui, ó, ele está em nenhum estilo, no styles, tá vendo? No styles mais, porque
ele está em nenhum estilo, ainda que ele tenha uma série de configurações, né? Tem a fonte, tem a entrelinha, tem a infinização, como está justificado, enfim, tem uma série de coisas acontecendo, mas ele está preso em nenhum estilo. Então, nesse caso, tudo que eu fizesse no Basic Paragraph não ia mudar isso aqui, porque ele estava solto do estilo, certo? A gente não usa muito, mas enfim, legal saber. Vou apagar aqui. Então aqui está no Basic Paragraph, certo? Então vamos fazer um fluxo de trabalho bem comum. Como que a gente faria? Se fosse um livro, né? Vamos dizer que eu já determinei aqui minha fonte, né? Eu decidi que vai ser alinhado à esquerda, na verdade no caso eu vou alinhar ele, o justificado terminando à esquerda, né? Então a última linha, vou apagar aqui só pra gente ver. A última linha terminando alinhada à esquerda, certo? Porque você pode também fazer a última linha terminando à direita, centralizada, a última linha nunca se usa muito esse tipo de alinhamento, mas enfim. Ou todas justificadas batendo em tudo, né? Então esse ícone aqui deixa bem claro que ele vai justificar em todas as linhas. Isso aqui não se usa muito, porque faz com que aumente o entre palavras aqui, ele vai aumentar muito, né? Ele vai forçar com que isso aconteça. Não fica uma composição muito harmoniosa, né? Mas enfim, às vezes é interessante, a gente usa às vezes isso quando você tem uma viúva que não quer sair, e daí você, em vez de puxar ela, você vai lá e dá um desse, você sabe que ele vai entrar ali, bater ali no finalzinho. Enfim, soluções caso a caso, certo? Aqui eu vou deixar aqui alinhado para cá. Outra coisa que eu acho que eu não falei, que é bem interessante, é uma coisa bem específica, até tá aqui porque eu já tinha gravado esse vídeo, tô tendo que regravar, né? É o seguinte, vocês percebem que a configuração padrão do InDesign, ele faz com que os hífens e as vírgulas fiquem para dentro da caixa de texto. Isso aqui parece meio lógico, né? Meio racional, mas ao mesmo tempo, visualmente, gera uma curva aqui, né? Uma franja, ainda que seja justificada, ele gera uma franja porque os elementos, as pontuações, elas têm muito menos cor, né? A gente diz, né? Elas têm muito menos presença, né? Muito menos positivos do que um caractere comum. Então o InDesign, sabendo disso, né? Não sei em qual versão que... Opa, dei um tab aqui. Não sabendo em qual versão que eles perceberam isso, talvez seja uma coisa muito antiga, ele tem uma configuração que você usa nessa janelinha aqui, que é uma janelinha bem específica. Então você vai aqui em Window, aí você vai em Types and Tables, Story, não tem nem atalho, né? Que é uma coisa bem específica mesmo. Que é uma caixinha que já estava aqui, que eu, como eu já havia gravado esse vídeo, eu já tinha deixado ela aqui no nosso Workspace, chama Story, eu não sei como é que é em português, talvez seja História, não sei. Que é? Ela tem essa configuração que chama Optical Margin Alignment. Quando você acende ela, essa é uma configuração que você está dando na caixa de texto, né? Então, nessa caixa de texto e, consequentemente, se a caixa de texto estivesse continuando para outra página aqui, certo? Vou dar um fill placeholder aqui para vocês verem. Ela também estaria agindo aqui, certo? Então, ela está até ligado ali. Tá? Então, ela vai ligar na caixa de texto. Isso de ligar uma na outra, essa seta significa que ela está indo para outra caixa de texto, que no caso é essa seta significa que ela está vindo de outra caixa de texto. O texto que está aqui. Uma coisa legal da gente ver isso acontecendo, você vai aqui em View, Extras, Show Text Tracks. Então ele vai mostrar com essa linha para onde que essa caixa de texto está indo. Então é uma visualização bem interessante, assim, para você não se perder. Às vezes tem mais de uma caixa de texto, enfim, mais em revista, né, que às vezes tem uma caixa de texto aqui, outra ali. Daí isso aqui deixa bem claro para onde que ela está correndo, certo? Então vamos lá. Isso é bem interessante. Isso aqui ele configura como se fosse o entrelinha, né? Ele está falando que ele acha que o quanto essa mancha vai para fora, o quanto as pontuações vão para fora tem a ver com a entrelinha, de acordo com o InDesign. Então, o ideal seria você saber a sua entrelinha, né? A gente sabe, no nosso caso, porque a gente está no baseline, a gente colocou lá, né? Se a gente vier aqui, grids, esse valor quebrado em pontos, porque na verdade ele é uma transposição, né, uma tradução em pontos de uma medida em milímetros, a gente sabe que são 5 milímetros, então o ideal seria a gente vir aqui e colocar 5 milímetros. Então ele vai jogar para fora ou para dentro esses sinais de acordo com a entrelinha. Mas caso, isso aqui também é uma referência, se você quiser achar, não, tá jogando pouco, tá jogando muito, você pode também ir ajustando manualmente, né, até -1, até 0,1, seria o mínimo, e se você vai aumentando, ele vai empurrando para dentro, né, então ele considera que se o entrelinha fosse muito grande, essa necessidade dele jogar a pontuação para fora, ela se daria de outro jeito. Aqui ele também empurra para dentro, tá vendo? Então ele entende quanto se o texto é muito grande, o elemento visual ele faz com que seria interessante que o texto estivesse mais para dentro da caixa, certo? Então, mas eu vou voltar nos 5 mm, deixar aqui essa configuração
certo? Então, assim, essa configuração ela só se dá aqui. Isso é uma coisa que a gente confunde. Vou colocar no estilo de parágrafo. Não dá. Essa configuração é uma configuração da caixa, não é uma configuração do estilo de parágrafo. Até falando isso, talvez seja uma coisa que pode até se dar no estilo de objeto, né? Considerando essa caixa de texto aqui, um objeto que contém um texto dentro. Então, vamos lá. Voltando para o nosso assunto. Então, estamos aqui no nosso parágrafo, certo? Eu seleciono tudo por costume, porque não precisava selecionar. Se eu tiver aqui dentro, ele já entende tudo que está acontecendo nesse parágrafo. Daí eu, basicamente, o que eu faria? Ele ia criar um novo. Então eu vou aqui, ó, Create New Style. Ele cria um estilo novo baseado nesse que eu tava. Mas ele não aplica. Ele ainda está no Basic Paragraph, mas ele cria aqui um de baixo. Então para aplicar, eu vou dentro dele e clico. Pronto. Agora todo esse parágrafo está no Paragraph Style 1. Esse padrão dele é que ele vai numerando os parágrafos. Então eu usaria... Como que eu chamaria esse estilo? Você tem que ter um estilo bem didático, né? Para que você veja, você entenda o que ele é. Normalmente, como a gente faz? Entra aqui, seria um estilo que chama de texto, né? Você pode colocar um texto, tem gente que bota uma barra, né? Para colocar texto, mais alguma coisa, ou só um espaço, enfim, um hífen. Aí vai de como vocês acharem que é mais interessante de vocês fazerem essa taxonomia, né? Essa nomeação dos estilos. Então, eu normalmente não ponho nada. Então, eu colocaria texto, nesse caso, né? Texto sem recuo. Por quê? Então, eu vou deixar aqui. Tem gente que também usa texto SR, né? Para ficar um pouquinho mais curtinho, mas pode ser sem recuo. Vou deixar aqui. Por quê? Porque ele não tem recuo no primeiro parágrafo. Ele está preso aqui, né? Bons livros usam o primeiro parágrafo dos textos. Bons livros, boas publicações, né? Sem recuo. Por quê? Porque o recuo do parágrafo, para que ele serve? Né? Ele serve para quando, por exemplo, isso aqui vai acontecer. Ou seja, eu vou até ligar aqui, ó. Outra coisa interessante, ó, vai aqui em Type, Show Hidden Characters, caracteres invisíveis, né? Então ele está dizendo aqui tem um parágrafo, certo? Só que pelo fato desse próximo não ter recuo, não dá para você saber se tem um parágrafo ou não tem, porque se eu tirar esse parágrafo, ele não muda nada, certo? Então o recuo de parágrafo ele serve só para isso, para que você saiba que começou um parágrafo novo. Aqui no primeiro não tem como não está começando um parágrafo, porque é o primeiro parágrafo de um texto. Então você não usa por um critério. Tem uma decorrência estética, né? Porque ele gera que essa mancha, né? Ela vai ter um acabamento mais bonito, né? Não vai ter aquele dente do recuo de parágrafo na primeira, mas também tem uma questão lógica, como se fosse uma economia, né? Uma precisão nos recursos de formatação. Então, vamos fazer o seguinte. Então, eu peguei aqui, tá texto sem recuo, ele já adicionou aqui o mais, por quê? Porque eu mudei eu coloquei, antes ele tava, o alinhamento dele era o último à esquerda, certo? E quando eu fizer ele vai sumir, e quando eu ponho todas, ele vai colocar. Então, o que você pode voltar manualmente que era, mas também pode falar, não, vai lá e faz com que ele volte a ser o que era. No caso, você pode vir aqui e dar um Clear Overrides. Então, override seria tudo que você faz a mais do estilo de parágrafo em que ele é. Então, se eu vou e troco o tamanho do corpo, ele vai dar um mais. Se eu mudo o peso, ele vai dar um mais também. Daí, quando eu pôr o mouse aqui em cima, ele vai mostrar, ó, overrides, itálico, que foi o que eu coloquei, e o tamanho 11 pontos, certo? E aí até faz Option Click to Clear. Então eu posso ir ali em Clear Overrides, como eu tinha feito, né? Certo? Ou eu posso dar um Option e clicar em cima, ele também faz a mesma coisa, certo? E aí, outra coisa também que é legal, eu dei um Ctrl Z aqui, esse botãozinho aqui, ele vai sempre indicar se o parágrafo está modificado ou não. Ele dá uma grifada para você ver, ó, esse estilo aqui, esse parágrafo ele está em um estilo, como basicamente sempre eles estão em estilo, né? Tanto que esse aqui também está, porque ele está no Base Paragraph+. Só que ele está com alguma modificação. E daí se você vai lá e dá um Option Click, ele, some essa grifada, certo? Vou apagar aqui. Então, beleza, então a gente está no nosso primeiro estilo. Qual que é o nosso segundo estilo? O que é legal de já fazer? Pega esse estilo, ainda que ele não vá ficar no livro todo, mas já aplica no seu texto todo. Então tudo vai estar em texto sem recuo. Porque ele, ainda que ele não esteja no estilo certo, ele tem algumas configurações que são certas. Então ele tem a infinização, o alinhamento, a justificação, como ele está justificado, né? Que a justificação do texto de um livro costuma ser sempre a mesma, né? A gente não costuma mudar muito na mancha de texto principal. Às vezes na citação você muda alguma coisa, ou na nota, mas no corpo do texto principal tipo, não costuma usar, então você já aplica em tudo. Aí você vai no seu segundo estilo aqui, e você fala, não, esse aqui precisa de recuo, agora não é mais o primeiro, é o segundo, né? Então eu vou aqui e vou dar aqui tem esses valores de indentação, vou colocar aqui, esse aqui é o first line left indent, então a primeira linha,
a indentação aí da esquerda, que é isso que a gente precisa. Que indentação é essa, né? Que tamanho é esse? Esse é um tamanho que tem a ver com o seu projeto gráfico. Você pode fazer uma coisa mais ousada, você pode colocar uns 10 milímetros, então você vai ter uma indentação, uma coisa meio Wordão, assim, né? Um grande recuo, né? Ou mais, né? Tem gente que quer inventar onda, bota aqui um vintão, né? Aquela coisa meio experimental. O que é o canon, né? O que é o padrão, né? De onde a gente tira esse valor? Vou colocar 5 aqui. Esse valor aqui, o canon diz que é, novamente, o entrelinha. O entrelinha é uma coisa muito importante, como vocês já devem estar percebendo, né? Então, esse valor aqui, o canon diz que deve ser 5 milímetros, que deve ser o entrelinha. No nosso caso, o entrelinha é 5 milímetros, então a gente vai lá e coloca esse recuo do parágrafo 5 milímetros também. Certo? Só indo para o padrão, né? Sabendo que isso é só uma referência, né? Então, beleza. Então, eu vim aqui, selecionei e agora ele indicou ali, ó. Tá com o first indent, tá outro. Só que agora não é que a gente não quer que ele volte a ser o que era, a gente quer que isso passe a ser um novo estilo. Então, você vai aqui e faz a mesma coisa. Clicou aqui, daí aqui a gente chamaria basicamente de texto. Então, a gente pode chamar de texto com recuo. Talvez seja uma coisa interessante de você saber. Ou somente texto, né? Desculpa que duas vezes. Somente texto. Tinha texto com recuo. E agora, aí falar, mas então agora tudo dali em diante tinha que ser isso. Realmente, tudo dali em diante tinha que ser isso. Então, o que a gente pode fazer? Dá um Ctrl A, seleciona tudo, aplica o texto com recuo, vai só ali no primeiro e tira o texto sem recuo. Certo? Então, esses são os estilos de parágrafo. O que eu queria falar para vocês que é bem interessante? Esse meu texto sem recuo, se eu abrir aqui, ele vai falando assim, ó, tá baseado em nenhum estilo de parágrafo, e o próximo estilo é o mesmo estilo, né? Então, é uma forma que você pode aplicar, que você pode mandar ele aplicar. Eu vou mostrar para vocês, mas, por exemplo, próximo estilo, mesmo estilo. Você pode falar, depois desse estilo, o que acontece? Você pode colocar, o que seria, no caso, texto com recuo. Então, ele vai colocar aqui, ó, next texto com recuo. Por que ele está baseado em nenhum, em vez de estar baseado no basic? Porque ele sabe que quando você está no basic, você não necessariamente quer as configurações do basic para sempre. Então, ele já tira, ele incorpora o que estava no basic, porque, por exemplo, você viu que aqui está a linguagem, português, acordo ortográfico. Eu não coloquei isso, estava no basic. Tanto que se eu falo para ele basear no basic, ele vai sumir, porque ele fala é o basic mais os outros, né? Ele é tudo que é o basic mais as configurações que eu fiz, mais as mudanças. Então, eu mudei que é texto com recuo, eu mudei o tamanho, né? O entrelinha, eu mudei várias coisas. Quando eu dou um no, ele vai lá e coloca nenhum, e daí ele vai voltar, ele tem incorporado dentro dele isso. Por que ele não está falando a fonte? Porque a fonte eu estou usando a fonte padrão, que é a Minion, que é uma fonte padrão além de tudo, assim. Quando eu estou usando a Minion é como se eu não estivesse usando nenhuma fonte para um design. Então eu vou até trocar aqui para ficar mais claro para a gente ver. Então, em vez de usar a Minion, eu vou usar uma outra fonte que eu gosto, eu vou usar a Rosart. Então tá aqui a Rosart, certo? Então eu vou aqui com a Rosart Regular. Ele vai andar, né? Uma coisa que também é legal de vocês verem. Eu não mudei o corpo e ainda assim ela tem uma outra cara, né? Ela tem uma outra altura X, ela tem uma outra altura adversal, enfim. Então eu vou vir aqui e vou dar um redefine. Aí já vai ter uma coisa legal que vocês vão ver. Vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, meu texto com recuo, ele no caso, ele é o texto sem recuo, com a única coisa que eu mudei, que é o first indent. E o next style, same style, nesse caso faz sentido. Quando eu mudar aqui, então eu mudei, né? Eu mudei a fonte, agora eu quero que ele entenda que é outra fonte, ele vai indicar aqui para mim, às vezes indica, às vezes não indica. Aí, Rosart, aí eu vou dar lá um redefine. Ou seja, agora eu estou fazendo um outro recurso, né? Eu estou dentro do estilo, eu estou com uma mudança e eu vou redefinir isso. Então redefine o estilo para a mudança que aconteceu. Então, em vez de voltar para o estilo original, você agora vai atualizar esse estilo. Ele redefiniu aqui, então ele sumiu, e também ele mudou aqui, porque o texto com recuo está baseado no texto sem recuo. Então as configurações que eu fizer aqui e que não estiverem determinadas aqui, que, por exemplo, se eu vier aqui nesse meu primeiro e falar, não, agora eu quero que você coloque, pirei, eu quero que seja 25 esse aqui, e eu der um redefine, ele não vai mudar, porque aqui eu determinei que era 5, então ele sabe que aqui tem que ser 5. Então ele não vai puxar uma configuração que aqui já está determinada, certo? Dá um Ctrl Z aqui só para a gente não se perder.
Então, o estilo de parágrafo ele funciona muito assim, ele tem todas as configurações possíveis e imagináveis que você pode dar para um parágrafo, e ele também pode ser baseado em outro. Então, o que você determinou no parágrafo pai, né, a gente fala agora, né? No parágrafo pai, que seria o texto sem recuo, que eu determinei nele, ele vai aplicar no texto com recuo, a não ser que o filho diga aquele mesmo parâmetro. Acho que tá dando para entender, né? Então, é isso. O estilo de parágrafo eles funcionam assim. Outra coisa que é legal, essa coisa do próximo estilo, a gente não costuma diagramar assim, né? Mas se a gente diagramasse assim, quando eu termino aqui e dou um Enter, ou seja, é o próximo estilo, ele já aplica o texto com recuo, tá vendo? Isso se eu bater o Enter, né? Então, no que eu bati o Enter, ele já sabe, qual que você queria o próximo, tal. Isso pode ser interessante, às vezes, quando você está compondo no próprio InDesign, né? Você tá lá escrevendo, então você começa aqui em cima, você está escrevendo no próprio InDesign, né? Então você coloca lá capítulo 1, certo? Daí você coloca aqui, faz um estilo de parágrafo para esse título. Então, sei lá, vamos colocar só um bold nele e colocar um espacinho aqui abaixo, né? Então, esse espaço é legal também, né? Por estar tudo no baseline, qualquer espacinho que eu der, ele vai empurrar para baixo. Então, eu só pus 1 milímetro, mas ele colocou bem mais que 1 milímetro, porque ele está empurrando a linha toda. O que é o ideal de fazer nesse caso? Você saber o quanto ele está empurrando, que nesse caso são 5. Ele está empurrando 5, porque se ele empurrar 6, ele vai empurrar 2 linhas. Então você deixa aqui 5, certo? E aqui está no texto sem recuo, está baseado no texto sem recuo. Eu até posso falar, beleza, pode começar assim. Então eu vou vir aqui e colocar, sei lá, capítulo. Põe aqui em cima, né? Normalmente a gente põe na ordem em que as coisas acontecem, né? Então aqui eu ponho aqui o estilo capítulo e daí eu entro nele. Só que eu falo assim, quer saber, cara? Esse estilo de capítulo aqui, na verdade, eu não quero que ele seja submetido ao texto sem recuo. Porque se eu mudar alguma coisa aqui, eu gostei desse, eu quero que ele fique do jeito que ele é. Então o que eu faço? Eu vou aqui no capítulo e em vez de... o padrão dele é baseado em texto sem recuo, porque ele era um texto sem recuo antes de eu criar esse estilo novo. Eu vou lá e tiro. Quando eu tirar aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele não é que ele vai perder o que ele estava querendo, o que ele estava puxando do outro, ele vai incorporar nesse aqui. Então todas as configurações rosart, o que veio do outro, né? Veio o rosart, veio o tamanho, veio o entrelinha, veio o alinhamento, né? Enfim, tudo isso ele vai incorporar nele. E agora eu posso mudar esse aqui à vontade, que ele não vai interferir nesse aqui, certo? Outra coisa que eu percebi, o texto recuo, ele também não está no entrelinha certo, está no 14, mas não é 14, né? A gente sabe que o real é 5 milímetros. Então é sempre legal deixar assim, por quê? Imagina que por algum motivo você vai pegar essa caixa de texto, esse daqui que eu estou dando são vários espaços, eu seguro espaço para que usar essa ferramenta da mãozinha, né? Por isso que aparece aqui no Keycaster, né? Que é o nome do software que faz aparecer na tela. Por algum motivo eu ponho em algum outro lugar esse texto, enfim, eu copio ele daqui e daí eu ponho ele em outro lugar e por algum motivo isso aqui solta, certo? Ele solta do estilo de parágrafo. Então, vai garantir que mesmo quando ele estiver solto do estilo de parágrafo, ele vai estar com a entrelinha certa. É um rigor que eu acho bem-vindo, assim, para você ter uma configuração mais clara no próprio estilo de parágrafo do que está acontecendo de verdade, assim, né? Porque muitas vezes é isso, você bate o olho e você fala, nossa, né? Você tá meio perdido e você vai falar, nossa, tá aqui, sei lá, 12. Você olha e fala, nossa, mas isso aqui é 12, né? Você olha para ele, você clica aqui, olha e fala, nossa, mas tá 12, parece mais. Porque você meio que dá uma sequelada e esquece que tá respeitando, na verdade, o baseline. Quando você coloca o tamanho certo, você sempre tá vendo o que tá acontecendo. Eu acho interessante fazer isso. Recomendo. Então vamos lá. Então a gente já está aqui no estilo de parágrafo, ele funciona mais ou menos assim, né? Tem outras determinações, mas basicamente o estilo de parágrafo ele funciona sempre ele é sempre legal pensar as coisas, ele está baseado em outro e as configurações que você pode dar dentro dele, certo? Então vamos para o estilo de caractere. Então assim, vamos dizer, aqui um estilo de caractere muito recorrente é o itálico, certo? Então vamos dizer que tem aqui um itálico. Então o que você faz? Você clica aqui nele, coloca itálico, regular italic, certo? Ele já vai indicar aqui que está fora do estilo, certo? Só que eu não posso criar um estilo de parágrafo novo em itálico, porque ele vai aplicar para o parágrafo todo, não é o que a gente quer. A gente quer que seja só esses caracteres
Aí que surge a ideia de estilo de caractere, essa dualidade entre parágrafo e caractere, né, entre letra, aí no caso entre parágrafo e letra, né, entre parágrafo e palavra, né. Essa dualidade do InDesign que eu sempre gosto de pensar, né, então preenchimento e contorno, parágrafo e caractere, par e ímpar, né, enfim, todas essas coisas que estão sempre presentes nessa coisa da visualização, né, o preview e o normal, né, esses dois mundos, né, que a gente vai trabalhando. Então esses dois mundos eles conversam muito, eles têm uma relação muito clara também. Então assim, criei aqui, certo? Um itálico. O que eu posso fazer? Vim aqui no estilo de caractere, certo? Porque agora eu mudei, e daí eu vou lá e crio um novo. Pum! Que ele criou aqui Character Style 1. De novo, ele não aplica. Sempre tem que lembrar disso. Ele não cria e aplica. Ele sempre, talvez se eu clicar algum botão diferente, ele cria e aplique. Então, Command. Ó lá. Eu nunca faço isso, mas bom saber. Se eu só clicar aqui no maisinho, ele cria e não aplica. Se eu vir aqui, talvez eu nem tenha aqui o botão, ó. Olha só que coisa. Se eu vir aqui e selecionar e clicar esse botão do Create New Style segurando o Command ele não está mostrando, mas segurando o Command aqui no Mac, pum, certo? Nossa, ele não está mostrando as letras modificadoras para mim na tela, sinto muito, gente. Posso até ver por quê. Deixa eu ver se eu já consigo ver aqui. Display All Keys, era para ele mudar. Era para ele mostrar, mas não está mostrando. Se eu clico segurando o Command, ele cria e aplica, certo? Ele toma tanto que ele já assumiu aqui o override. E daí ele criou aqui o Character Style 1. Vamos entrar aqui na janelinha e ver. Ele vem com esse estilo, mas ele está indicando que ele é nada e regular italic. Então o que é interessante de a gente criar? Escreve o nome do peso. Tem gente que costuma falar assim, vou colocar itálico. Porque ele quer dizer que no meu projeto isso aqui é itálico, certo? Só que, vocês viram que ele não chama italic o peso, né? Ele chama regular italic. Se eu vier aqui e trocar minha fonte, vou botar aqui uma Arno Pro Pro Regular, ele vai se perder bastante, porque eu vou até mostrar aqui para vocês. Vou uma fonte mais diferente para ficar mais claro. Vou botar aqui uma Fact. Então vou botar uma Fact normal aqui. Ele tá dando esse preview que eu não gosto, que eu até falei para vocês que era legal tirar interface que ele estava mostrando, né? Enquanto eu estava em cima, ele estava mostrando preview font on hover, né? Tá desligado já, não era para ele estar mostrando, mas enfim. E aí eu vou atualizar aqui o meu estilo. Então, ó, vocês vão ver que ele redefiniu aqui embaixo, mas não redefiniu aqui em cima, porque eu soltei, mas ele continua aqui. Por quê? Porque ele está tentando usar um estilo itálico, só que ele não consegue ser itálico. Não, eu vou até dar um override aqui, ó. Faz meu itálico. Ele não faz. Por quê? Porque ele está colocando entre colchetes. Porque na Fact, o itálico dela, do peso regular, não chama regular italic, ele chama italic. Vamos ver. Ele chama, na verdade, normal italic. Certo? E daí isso pode gerar uma certa confusão, porque você vai aplicar os seus itálicos e daí você não vai saber porque não está indo. Então qual que é o ideal? Você vai lá e escreve o nome do peso em si, em vez de escrever itálico, certo? E daí nesse caso, na verdade, o que a gente faria? Eu troquei para Fact, então eu vou vir aqui, em vez de ser regular italic, agora ele vai chamar normal, peraí que eu me confundi aqui, ele vai chamar normal italic. Aí ele foi, e daí eu vou trocar o nome dele aqui para normal italic, certo? É assim que funciona o estilo de parágrafo, de caractere. Por quê? Por que a gente faz tanta questão de colocar ele aqui, em vez da gente só pôr aqui na mão e deixar aqui assim mesmo? Porque imagina que aconteceu alguma coisa e você trocou aqui você tirou aqui um pouquinho para pegar aquela viúva ali, certo? Aí você fala, tá, consegui. Aí você, por alguma maneira, muda a sua mancha, cresce aqui um pouquinho, peraí. E aí você fala, não preciso mais desses menos 10 aqui. Então sabe o que eu vou fazer? Vou vir aqui e
redefine meu estilo. Eu perco meu itálico, porque aquele itálico ele estava sendo um erro, né, um override do estilo de parágrafo. Isso não é nada bem-vindo, porque, por exemplo, nessa versão você nem está vendo que esse itálico aqui. Antes a gente estava vendo só o itálico. Agora você não está vendo mais. Então, usar estilo de caractere para itálico é muito bom por causa disso. Porque se eu fizer isso nesse caso, então vou fazer exatamente o que eu tinha feito. Ó. Tirar aqui um pouquinho, né? Puxei. Aí depois eu vou vir aqui, não vou abrir a caixa, mas assim, vou vir aqui e vou dar um override. Dar um clear, né? Então, option click. Ele manteve, porque esse estilo de caractere ele é mais forte do que o estilo de parágrafo. Ele está se sobrepondo ao estilo de parágrafo, porque ele precisa, né? Ele precisa disso para que ele possa existir. Então isso é bem interessante, assim. Então e aí estilo de caractere é aquilo. Ele também pode funcionar como com um dentro do outro, né? Então, por exemplo, é que daí é um pouco mais complicado, mas vamos pensar assim, ó. Eu vou pegar aqui e vou colocar tudo caixa alta, certo? Coloquei aqui tudo no caixa alta. Apliquei meu normal italic, então mas ele está reclamando porque eu coloquei aqui esse estilo que é tudo caixa alta. Isso aqui é importante pensar. É um estilo de caractere, ele pede que sejam all caps. Essas letras aqui, na verdade, elas não são all caps, elas são minúsculas. Na hora que eu escrevi elas em minúscula, que vocês estão vendo aqui, mas ela dá um maiúsculo porque eu estou pedindo. E daí eu vou lá e crio um estilo novo. De novo, eu fiz e não cliquei, né? Você vendo que não estava selecionando nada, então ele nem aplica, né? Porque no estilo de caractere não é igual ao estilo de parágrafo, né? Se eu estou aqui entre os dois, ele não vai aplicar para nada. Agora, se eu selecionar a palavra e clicar, ele clicou. Aí seria um estilo, eu não usei um estilo assim, mas seria tipo um caixa alta. E ele está aqui baseado no normal italic, certo? Então ele é normal italic mais all caps. Se eu der um none, ele vai falar none all caps. Só que olha que coisa, isso aqui é uma coisa bem interessante de vocês perceberem. Por isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro. Não confiem nesse formulário do Character Style, porque ele não conta tudo que tem dentro do estilo de caractere. É um bug do InDesign. Então, por exemplo, aqui parece que ele é nada e all caps, só que na verdade você vai pegar aqui, ó, ele tem sim, ó, o font style. Tanto que ele tá ali normal italic. Mas ele não tá falando, então não confiem nisso, tá? Então, ele pode ser subordinado a outro estilo, como era aqui, certo? E daí, se eu trocar, por exemplo, então, agora que ele está subordinado, o caixa alto normal italic, se eu trocar o meu estilo normal italic para outro peso, então vamos dizer que eu colocaria um bold italic, ele vai aplicar ali também, certo? Porque ele está subordinado àquele, no mesmo do mesmo esquema do estilo de parágrafo. Terminar com um estilo que é muito, muito importante, que é o estilo de versaletes. O que são os versaletes, né? Os versaletes, muita gente tem o costume de vir aqui e clicar aqui, certo? Essa fonte aqui, por acaso, ela tem versaletes reais, né? Ela tem caracteres que são versaletados, né? Então, vou colocar aqui um que fique mais claro, o T. Então, ele tem os estilos ele tem os versaletes no próprio corpo dela de glifos, né? Que a gente fala. Que são os glifos. Glifos são todos os desenhos de fonte de caracteres que uma fonte pode ter. Você pode até ver isso se a gente quiser. Você pode aqui Window, Types and Tables e Glyphs. Ele vai abrir uma janelinha aqui pra gente, ó. Vou até deixar aqui, é uma janelinha bem importante, bem interessante assim. Ele vai mostrar pra gente todos os caracteres, assim, porque tem muito mais caractere do que a gente tá vendo, né? Do que a gente consegue até bater, inclusive, né? Versalete é um ótimo exemplo disso. Então, essa fonte ela contém todos esse aqui. Varia de fonte para fonte. Tem fonte que não tem versaletes reais, ela só tem o que a gente chama aquilo de versalete forçado, né? Seria, por exemplo, pegar uma fonte mais tosca aqui, uma Verdana da vida que não vai ter, ó. Então, se eu der aqui eu versalê, eu vou só atualizar aqui pra gente parar de ver isso aqui, então dá um redefine aqui. E aqui ele tá colocando meus estilos, então de novo, né, ele vai reclamar porque ele tá em regular, mas ele quer ser normal italic, mas se eu aplico normal italic ele não vai aplicar porque essa fonte não tem, enfim, aquilo que eu já expliquei. E aqui ele vai indicar esse versalete, só que esse versalete aqui ele não é um versalete verdadeiro, porque essa fonte ela não tem versaletes verdadeiros. Ó, tá vendo? Você clica aqui ele não aparece a opção de OpenType. Ele tem versalete forçado. O que é versalete forçado? É uma conta que o próprio InDesign faz. Tanto que se você clicar aqui, se virar o option e clicar aqui em cima, ele vai abrir essa janelinha de preferência e vai falar como que é o small cap, né? Como que eu calculo esse small cap quando a fonte não tiver 70%? Você pode falar um pouco mais, 80%?
Ele vai até crescer ali, tá vendo? Não usem isso, assim, se a fonte não tem versalete, o ideal é você trocar de fonte, sem pegar usar fontes que tem o versalete, se você precisa de versaletes, claro. Mas se ela não tem, você tem que fazer uma conta mais bonita, assim, você calcula melhor o seu tamanho, você às vezes dá uma abridinha aqui no entre-letra para ficar mais bonita também, o espacejamento. Às vezes ela tem um pezinho acima, você vai lá e põe um pezinho acima, nesse caso ela não tem, às vezes ela tem um micro pezinho acima, porque quando ela diminui de tamanho, ela também vai diminuir as espessuras, né? Ela não fica harmoniosa. Aqui a gente já percebe, né? Eu não sei se fica claro como que essa haste aqui é mais estreita do que a do lado, enfim. Então vou só terminar aqui para falar para vocês. Então vou voltar aí na minha Fact, dar uns Ctrl Z, que eu acho que é mais fácil. Então vou voltar para quando isso aqui ainda era Fact, certo? Ele colocou aqui meu Small Caps, ele colocou o certo, porque quando tem ele usa, né? Ainda que esse botão aqui ele pode usar o sim ou não, mas qual que é o jeito certo de usar? Outra coisa, eu tenho criado os estilos de caractere assim, né? Mudando no texto, certo? E aplicando, mas tem um problema, eu vou até mostrar aqui para vocês. Vamos dizer que eu vou usar um bold, né? Então, vou fazer o meu estilo de bold. Então eu iria aqui, né? Selecionaria bold e criaria um novo. Certo? Mas o que pode acontecer? O que pode estar acontecendo no seu projeto? Imagina que esse parágrafo aqui você foi lá e deu um -5. Certo? Imagina que você não está usando isso aqui. Então você tem um -5, você não sabe que está usando o -5 e você vai lá e cria o seu bold. Aí você fala, vou criar meu estilo bold. Aí eu venho aqui e crio meu estilo bold. Certinho, né? Vou lá, troco para bold. Ele trouxe o track em -5. Certo? E a gente nem percebeu que ele fez isso. Daí quando eu vier aqui no outro parágrafo que ele está zerado e eu aplicar meu bold, ele vai aplicar esse -5. A gente nem vai ver, né? -5 é muito pouco, mas ainda assim é alguma coisa que não é muito bem-vindo. Porque você selecionar tudo, vai sumir. Você fala, eita, por que sumiu? Aí você vai ter que lembrar, enfim, vai ter que achar esse erro, né? Então qual que é um jeito legal de você criar estilos de caractere que eu costumo usar em vez de criar desse jeito, selecionando e criando? Você clica fora aqui, seleciona nada, não seleciona nenhum estilo e cria ele do zero mesmo. Você só cria um novo estilo. Ele é um estilo que não tem nada. E aí, a partir disso, você vai lá e cria seu estilo. Bold, escreve bold aqui. Certo? Então ele é um estilo muito puro, ele é só um estilo que só diz bold. Então você vai lá e seleciona um texto, põe bold. O que é interessante você ter um estilo assim tão puro? Porque se você trocar a fonte, se os nomes dela forem... O nome bold é um nome muito comum, né? Então se eu troco lá para uma fonte, eu troco para uma Arno Pro, ele consegue trazer... Peraí, se eu ponho uma Arno Pro, eu pego aqui a Regular, é que eu não tinha aplicado, né? O bold. Porque eu troquei depois, né? Tá, então em vez de selecionar, eu vou só trocar no estilo. Vou mostrar para vocês. Ele tá falando aqui que tem uma coisa errada. É o tracking que eu tinha posto 5, né? Então eu vou voltar aqui e trocar no estilo aqui, ó. Sempre lembrando isso, né? No estilo de parágrafo tem as configurações que também tem no estilo de caractere. Caractere, espaçamento, cor, enfim, tem várias coisas que também tem no estilo de caractere, mas o estilo de caractere vai sobrepor ao estilo de parágrafo quando os dois estiverem em conflito. Então eu vou colocar aqui Arno Pro, certo? Ok. Ele vai trocar para regular. E daí, ó, ele já aplicou o bold certinho. Porque meu estilo estava dizendo só bold, ele não estava dizendo mais nada além disso, estava dizendo a fonte e bold, ele estava dizendo só bold. Então isso é bem legal da gente saber, assim, da gente pensar. Óbvio que tem aquela coisa normal itálica. O ideal seria se as fontes não tivessem esses nomes tão específicos, né, que eles estivessem mais padronizados, mas não tem nenhum órgão que padroniza isso, até ainda bem, né, até o nome da fonte às vezes tem uma criatividade, uma especificidade. Certo? Então vamos falar de versaletes. Então o estilo de versalete, porque comecei a falar disso, é bem legal você criar ele do nada. Então você vai lá, clica fora, né? Não seleciona nenhum, senão ele vai ser filho desse, certo? Baseado no bold. Então é interessante se você não está selecionando nada, vai lá em None, cria, e daí você cria o seu estilo versalete. O seu estilo versalete, o ideal é que ele seja, você vai aqui em Basic Character Format, vai na case, né, a caixa, e coloca aqui. Tem a normal, né? Seria uma caixa normal para ele
seria alta e baixa, né? Small caps seria o versalete forçado, all caps todas em maiúsculas, open type all small caps. Esse aqui é o golaço, certo? Quando eu fizer isso e eu clicar aqui, ó, ele vai aplicar o versalete. O que é a vantagem desse? Porque também se eu selecionar se for uma palavra no começo, uma palavra em caixa alta, ele também aplica até na caixa alta. Porque se eu tivesse usando, não soubesse disso e colocasse, em vez do open type ou small caps, colocasse small caps, ele não ia aplicar nas maiúsculas, só nas minúsculas. Tem muita gente que apanha muito com isso. Usa o case small caps, depois vai aplicar em sigla, não dá certo, aí você tem que passar a sigla para minúscula para que daí dê certo. Não precisa. Vem aqui open type small caps, resolve o seu problema, certo? Legal, né? Então a gente sabe disso agora, só que vou só aí para finalizar, dar um passo além, mas para tentar finalizar mesmo. O nosso texto original, vindo do Word, né, vindo de algum lugar, vamos dizer que teria o termo ONU, certo? E daí esse aqui, normalmente a gente iria aplicar um versalete nele, né? Porque a gente não costuma usar uma composição mais sofisticada, né? Caixa alta desse jeito que é muito grosseiro, né? Então você iria lá e aplicar o versalete, só que você podia aplicar isso na mão a cada ocorrência que isso acontecesse. Mas, por sorte, o InDesign tem um recurso muito interessante, que eu vou mostrar agora para vocês, que tem tudo a ver com isso que eu falei. Estilo de parágrafo, estilo de caractere, tem um estilo de caractere consistente, um estilo de parágrafo consistente. Então, vamos entrar aqui no nosso estilo de parágrafo, certo? Texto sem recuo. Tem uma configuração aqui que é muito interessante, chama grep style. O que é o grep style? O grep, ele é uma linguagem, né, que você interpreta os caracteres de acordo com padrões e você pode aplicar estilo de caracteres a esses... aplicar estilo, né, que ele chama, né, mas é um estilo de caractere, né, a esse padrão. Então você percebe que você tem um padrão na sua composição e você quer aplicar um estilo àquele padrão. Esse padrão aqui é muito claro, são duas ou mais maiúsculas. Vocês concordam comigo? Então o que eu quero aplicar? Eu quero aplicar o meu estilo versalete. Então aplica versalete para mim aqui são os códigos. A gente não precisa saber esses códigos. Nesse arrobinho aqui, ó, ele vai explicar pra gente. Então aqui tem vários símbolos que você pode colocar, que na hora que você aplicar o símbolo, por exemplo, símbolo de trademark, né? Ele não é o estilo em si, né? Que o estilo de trademark seria isso, certo? Esse Rzinho. Mas não é isso, porque é um código para isso. Então por isso que você vai lá e seleciona por aqui, estilo de trademark. Que daí no caso é esse, eu nunca saberia isso, né? Esse tio R minúsculo. Então o que ele chama de wildcard, né? Que é uma carta, um símbolo meio que acontece que dentro desse estilo, dentro desse código podem ter várias coisas. E daí que eu coloco aqui any uppercase letter. Então aplica para mim em any uppercase letter. Eu vou dar aqui um preview, ó. Ele vai adicionar a qualquer letra maiúscula, até ela some, né, da composição, tá vendo? Qualquer letra maiúscula ele vai adicionar o versalete. Não é isso que a gente quer. A gente quer duas. Então quando tiver duas, né, então você põe aqui duas. Então agora ele vai aplicar quando tiver duas. Aquele na ONU, né, ele faz nas duas. Quando tem uma só ele não aplica, mas quando tiver duas ele aplica. Mas a gente quer duas ou mais. Então você põe duas wildcard maiúsculas e daí repeat uma ou mais vezes, que ele como é muito comum, ele é só um mais. E daí quando você faz isso ele vai falar, tá, então sempre que tiver então você colocar UNESCO, ó, então ele já começou, ó, UNESCO, ele vai aplicar para aquela expressão, que seria a palavra, né? Então quando ele dá um espaço ele interrompe a conta dele de maiúsculas. Para aquela expressão duas ou mais maiúsculas você adiciona versalete. Nesse caso aqui, tá errado, né? Porque o UNESCO se escreve assim. Mas enfim, tivesse uma sigla com mais letras, né? Então o SRR, né? A nossa querida né? A nossa querida ex-União Socialista, União Soviética das Repúblicas, URSS. Olha só, eu querendo pagar uma de comunista e errando a sigla. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Ele vai aplicar. Então, isso por que eu termino assim? Para a gente perceber como o estilo de caractere, ele tem uma utilidade na composição, manual, mas ele também tem uma utilidade muito grande na hora que você vai parametrizar coisas. Então você fala,
toda vez que acontecer tal coisa, aplica tal coisa. Essa é uma coisa que só dá se você tiver um estilo de caractere, certo? Porque ele não tem no grep style lá, aplicar OpenType Small Caps quando acontecer tal coisa, né? Você tem que ter um estilo que fala isso. Deu pra entender mais ou menos? É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que eu falei bastante coisa, sim, e depois eu quero falar mais coisas sobre estilo de caractere. Tem o estilo no break também, que tem uma utilidade muito boa, mas daí, mais pra frente a gente vai falando. Se tiverem interesse também, da gente ir conversando mais sobre isso, mas eu acho que por hoje foi bastante. Vou dar um command save aqui no nosso miolo desse jeito, que ele esteja um pouquinho capenguinha. Eu acho que é legal a gente deixar ele salvar com a data de hoje, dar um ok, fechar aqui pra gente terminar como a gente começou. E era isso, gente, espero que vocês tenham gostado, desculpa se ficou muito longo, e vou tentar gravar outros vídeos. Deem sugestões aí que vocês querem saber. Se alguma coisa não ficou muito clara nesse vídeo também, eu posso tentar gravar um vídeo bem curto, só explicando alguma coisa específica. E daí até o próximo vídeo longo aí, e espero que vocês estejam gostando. Um abraço.